Jesus era analfabeto? Não há consenso absoluto entre estudiosos sobre o tema, mas a maioria dos historiadores e teólogos concorda que Jesus provavelmente não era alfabetizado. Isso se deve ao contexto histórico e cultural da Galileia, no século I, onde Jesus viveu. A região era predominantemente rural, e muitos habitantes, especialmente da classe trabalhadora, não tinham acesso à educação formal. Além disso, Jesus era um carpinteiro de origem humilde, o que reforça a ideia de que ele não teria sido educado formalmente nas escrituras ou em letras. No entanto, é importante destacar que a falta de alfabetização formal não diminui a importância de Jesus como figura central no cristianismo. Sua mensagem e ensinamentos são amplamente reconhecidos por sua profundidade espiritual e impacto cultural ao longo dos séculos. Por outro lado, quando se estuda e pesquisa mais a fundo as falas e discursos de Cristo, percebe-se claramente que ele, ou tinha, ou fora influenciado por uma literatura ou ideologia formal. Por exemplo, embora Jesus e Aristóteles tenham vivido em contextos e épocas diferentes, Aristóteles na Grécia do século IV a.C., Jesus na Judéia do século I a.C., assim traços da retórica aristotélica, que podem ser observados nos discursos públicos de Cristo, especialmente se analisarmos seus ensinamentos sob a ótica das 3 provas retóricas que Aristóteles definiu em sua obra Retórica: ethos, pathos e logos. 1. Ethos, a autoridade moral do orador. Aristóteles dizia que um bom orador precisa construir credibilidade. Jesus faz isso com maestria, não apenas com palavras, mas com atitudes. Ele vive o que prega. Ensina sobre perdão e perdoa. Fala sobre humildade e se coloca como servo. Prega o amor e morre por amor. Frequentemente, as multidões dizem: ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus 7:29. Isso mostra que seu ethos não era baseado em títulos ou status, mas em coerência entre discurso e prática, o que Aristóteles considerava o mais poderoso tipo de ethos. 2. Pathos, o apelo emocional. Jesus toca o coração das pessoas com imagens poderosas e histórias simples, que despertam empatia e emoção. As parábolas, como a do filho pródigo, do bom samaritano, etc., são exemplos clássicos de apelo emocional. Ele se dirige diretamente ao sofrimento humano, cura, chora, abraça leprosos, ouve mulheres e crianças. Suas ações carregam um forte pathos. Aristóteles afirmava que despertar emoções no público era uma forma legítima e necessária de mover a ação. Jesus faz isso ao mostrar que Deus se importa com os pequenos e marginalizados. 3. Logos, o argumento racional. Embora a linguagem de Jesus seja poética e metafórica, seus discursos também contêm argumentos racionais sólidos. No Sermão da Montanha, ele estabelece contraposições lógicas entre a lei antiga e a nova ética. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Em discussões com fariseus e doutores da lei, Jesus frequentemente usa perguntas retóricas e silogismos implícitos que desmontam os argumentos dos adversários. Por exemplo, ao dizer: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3:24. Ele também utiliza o exemplo como prova lógica, algo valorizado por Aristóteles. Conexão simbólica, a forma dialógica e maiêutica. Jesus não ensinava apenas discursando, mas fazendo perguntas, provocando reflexão, algo muito próximo da maiêutica socrática, que também influenciou a filosofia de Aristóteles. Exemplo: quem dizem os homens que eu sou? Ou, quem de vocês, sem pecado, atire a primeira pedra? Embora Jesus não tenha sido um retórico no estilo clássico grego, seu uso intuitivo, ou quem sabe divinamente inspirado, de ethos, pathos e logos, torna seus discursos poderosos até hoje. Isso revela um profundo domínio dos fundamentos da comunicação persuasiva, que ecoam a tradição aristotélica mesmo sem contato direto com ela. Há relatos de que ele foi a Alexandria,
E quem vai a Alexandria, vai em busca de conhecimento, certo? Sim. Quem vai a Alexandria vai em busca de conhecimento. Essa frase poderia ser um provérbio por si só, né? Alexandria, no Egito, era o grande farol do saber do mundo antigo, literalmente com seu farol, e simbolicamente, com sua famosa biblioteca, que chegou a abrigar centenas de milhares de manuscritos. Lá era o ponto de encontro de filósofos, cientistas, poetas, teólogos, astrônomos e mentes inquietas. Mas, Jesus foi mesmo a Alexandria? A pergunta é legítima e muito intrigante. Só que não há relatos canônicos, nos evangelhos reconhecidos pela Igreja, que mencionem uma ida de Jesus a Alexandria. No entanto, existem tradições e textos apócrifos, ou seja, não reconhecidos oficialmente, que sugerem a possibilidade de que, na infância ou juventude, Jesus tenha estado no Egito. A base para isso vem de 2 pontos principais. Evangelho de Mateus 2, 13 e 15. Fala que José, Maria e o menino Jesus fugiram para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Levantou-se, pois, José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Embora o texto não diga especificamente Alexandria, muitos estudiosos especulam que Alexandria poderia ter sido o destino, pois era uma cidade cosmopolita, com uma grande comunidade judaica, além de ser um local seguro e acolhedor para refugiados. Textos apócrifos como o Evangelho Árabe da Infância de Jesus falam que durante a estadia no Egito, Jesus fez milagres ainda menino. Mas esses relatos são mais simbólicos e lendários do que históricos. Ainda que não haja prova documental, não seria absurdo imaginar que Jesus, um jovem judeu com sede de Deus e sabedoria, tenha tido contato com tradições filosóficas e teológicas que circulavam por lá. Alexandria era o berço de uma ponte entre o pensamento judaico, grego e egípcio. Lá floresceram figuras como Fílon de Alexandria, filósofo judeu helenista contemporâneo de Jesus, que tentou unir Moisés com Platão, a fé com a razão, a escola neoplatônica, os primeiros místicos gnósticos e os debates sobre a alma, o logos, a criação. Ou seja, se Jesus esteve lá, é possível que esse contato tenha influenciado a profundidade de seus discursos, não no sentido de copiar ideias, mas de reconfigurar sabedorias ancestrais em uma nova linguagem do espírito. Alexandria, no imaginário espiritual. Mesmo que Jesus não tenha ido fisicamente, Alexandria funciona como símbolo. Um lugar de saberes cruzados, de busca por sentido maior, de encontros entre fé e filosofia. Talvez seja por isso que tua pergunta ressoe tanto. Porque quando imaginamos Jesus em Alexandria, estamos imaginando a união entre o sagrado e o racional, entre o místico e o filosófico. Se gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. E para ficar por dentro de outros vídeos que iremos postar aqui no canal, considere a possibilidade de inscrever-se. E não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube lhe avise quando postar vídeo novo. Vamos postar a segunda parte do conteúdo. Jesus em Tarso, a terra do apóstolo Paulo, o intelectual do Evangelho.